Escola Estadual Professora Lígia Navarro, e irei dar aula remota de matemática para vocês, certo? O EJA 5 é a turma que pega oitavo e nono ano, que é matriculado no oitavo e nono ano, certo? Então a gente vai, com essa explicação que eu vou passar para vocês, essa aula explicativa, vocês vão pegar a atividade, né, lá no portal da escola, no e-mail da escola com Robistânio, ou com Robélia, ou com Ana Sérgio. Vocês pegam, respondem e me devolvem através da escola também. Vocês enviam para Robistânio, Robistânio envia para a gente. Beleza? O caminho é esse. É necessário que você devolva, faça a devolutiva, por quê? Porque é através dela que você vai ter sua frequência. Se você me entregar, você está frequentando a escola. Se não entregando, não está frequentando. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar por conjuntos, tá? A gente vai fazer uma breve revisão de conjuntos. Conjunto numérico. A história nos mostra que desde muito tempo o homem sempre teve a preocupação em contar objetos e ter registros numéricos, seja através de pedras, ossos, desenhos, dos dedos ou outra forma qualquer, em que procurava abstrair a natureza por meio de processos de determinação de quantidades. E essa procura pela abstração da natureza foi fundamental para a evolução, não só, mas também dos conjuntos numéricos. Foi assim que surgiu, pela necessidade de se contar, né? Então a gente tem o conjunto, o primeiro conjunto foi o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, que é o 0, 1, 2, 3, 4, etc. Só que através desse conjunto surgia problemas. Subtração, 3 menos 4, não existe nesse conjunto. Uma divisão, 1 dividido para 2, não existe nesse conjunto. Ou seja, não existem esses números, né? Como o zero originou-se depois dos outros números e possui algumas propriedades próprias, algumas vezes teremos a necessidade de representar o conjunto dos números naturais sem incluir o zero. Para isso foi definido que o símbolo, esse asteriscozinho aqui, empregado ao lado do símbolo do conjunto, iria representar a ausência do zero. Ou seja, todo conjunto que tiver esse asterisco, o zero não está naquele conjunto, ou seja, o zero está fora, né? Todo conjunto que tiver asterisco é porque o zero não pertence àquele conjunto. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e todos negativos também. Por que negativo? Porque surgiu aquela continha, 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1, e lá não tinha, então. Mas ainda surgiu um problema, dividir 1 para 2. Como dividir 1 para 2? Precisava de outro conjunto, né? Aqui a gente tem novamente o conjunto Z, conjunto dos inteiros, com asterisco. Quer dizer o quê? Que o zero não faz parte daqueles conjuntos. A gente também pode trabalhar aqui, ó, o que chamamos de inteiros não negativos, sem o zero. É o conjunto não negativo, né? Os inteiros menos o zero. Esse aqui a gente chama inteiros não positivos, sem o zero. Ou simplesmente, né, positivo. Pois bem. Aí vem o que aqui? O conjunto dos números racionais. Que o conjunto dos números racionais são todo aquele que pode ser colocado na forma de fração. Toda fração é um número racional. A gente foi colocando conjunto dentro de conjunto. Esses conjuntos eles são interligados um ao outro, tá certo? Então a gente tem os naturais, ampliamos para os inteiros e agora ampliamos para os racionais. Todo número que pode ser colocado na forma de fração é um número racional.
A para B, sendo A e B pertencendo aos inteiros, e B sendo diferente de zero, já que não existe divisão por zero. Pode ser decimais finitos, é racional, dízima periódica é racional, e raiz exatas, raiz quadrada, raiz sexta, raiz sétima. A gente vai ver raiz cúbica, né? Problema no conjunto. Como escrever, isso é uma letrinha grega, π, isso é um número em matemática, π, em forma de fração. O problema estava aí. Através de uma circunferência, a gente pode encontrar o número π, que é 3,14 e algumas centenas de números aleatoriamente. Então, estamos aqui fazendo aqui, ó. 3,14, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, etc. Quer dizer, não tem um padrão. Então, isso não é uma dízima periódica. Este não é um número racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula, representados pelas reticências. Então, veja só. O padrão não tem uma sequência repetida, o que chamamos período. Aqui, 2,252, parou. Aqui é um número racional porque é um número decimal exato, né? Possui infinitos algarismos após a vírgula. Aqui a gente tem, ó, 25 após a vírgula, 25, 25, 25, reticência. Este número é infinito, este número possui infinitos números após a vírgula, mas é racional, é chamado de dízima periódica. Reconhecemos o número deste quando, após a vírgula, ele sempre repete o número. Ou seja, está repetindo sempre 25, 25, 25. Então, é uma dízima periódica. Sendo dízima periódica, é um número racional. Bom, e aqui a gente tem o asterisco, é aquele número sem o zero. Né? Temos o positivo, tudo racional, não negativo. Temos o asterisco positivo, então é todo número positivo, ou seja, aqui a gente tem o nome de alguns conjuntos relacionados ao conjunto dos números racionais. Os números irracionais, representado pela letra I, os números irracionais é formado por todo número, todo número, né? Ao contrário dos racionais, não podem ser representados por fração de números inteiros. São eles: raízes inexatas, ou seja, raízes que não é exata, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, né? Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8, são todos números irracionais. Dízimas infinitas, como o número π, por exemplo, e não periódicos, né? Como é que é? Aí tem π, tem um outro número e, isso aqui a gente estuda mais à frente, quando está lá estudando logaritmos, né? Na primeira série do ensino médio, quando chegar lá a gente vai ver logaritmo e aí tem essa letrinha que também representa esse número. Então a gente tem 4 conjuntos. Conjuntos naturais, por necessidade, foi ampliado para o conjunto dos números inteiros, por necessidade, foi ampliado para o conjunto dos números racionais. Então esses três aqui estão interligados. Porém, os irracionais, eles estão à parte, porque eles não estão contidos nesse conjunto aqui. É um conjunto separado. Bom, e para fechar, temos a união dos racionais com irracionais, que é exatamente o conjunto dos números reais. Quando falamos do conjunto dos reais, a gente está falando de todos os números estudados, tá certo? Todos os números que a gente está estudando serão os conjuntos reais. Pertencem a reais, todos os números pertencem a reais. Positivo, negativo, dízima, periódica, números infinitos sem ser periódicos. Então, esses números todos pertencem a reais. Beleza? Então, isso aí é bom para a gente ter aí a gente vai ter umas explicações futuras, precisamos saber de alguns conjuntos, os números que pertencem a que conjunto, beleza? E até a próxima, daqui a pouco a gente tem uma outra aula.